Olá, querido, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem aí com a sua família? Meu desejo é que Deus continue abençoando você, abençoando aí toda a sua família. Que o Senhor continue te dando proteção, que o Senhor continue te dando tudo aquilo que é necessário para a sua vida e para a vida da sua família. Nós vamos dar continuidade às nossas devocionais do Salmo de número 119. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Reverendo Anderson, grande abraço, querido. Deus abençoe e abençoe também toda a sua família. Queridos, hoje nós vamos meditar na porção do Salmo de número 119, do versículo 129 ao versículo de número 136. Nessa porção, o reverendo Anderson dá como tema: Senhor, conserva-me firme. O que nos diz o salmista no Salmo de número 119, do versículo 129 ao versículo de número 136? Ouça o que o salmista diz: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nasceram dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve vontade de desistir da sua fé? De chutar o balde? De jogar a toalha? Já teve? O que você fez quando teve vontade? Todos nós podemos passar por uma situação assim. O salmista, no Salmo de número 73, a enfrentou. Ele era um homem temente ao Senhor, mas ao olhar para a sua vida e compará-la com o ímpio, ele foi levado a questionamentos que quase o fizeram abandonar a fé, pois o ímpio progredia e ele não. Na casa do ímpio, ele via todos saudáveis, sem enfermidades, e na casa dele, um problema a cada dia. Essa situação quase o levou a abandonar a fé, e isso não aconteceu porque ele se voltou para a palavra. Por isso que isso não aconteceu, por causa da palavra, por causa da graça maravilhosa de Deus. Esta é uma situação que pode ocorrer com qualquer um de nós. Pode ser que a aflição seja muito pesada, que se prolongue, e isso pode minar a nossa esperança, podendo nos levar a pensar, por exemplo, em abandonar a nossa fé. Nesses momentos, ficamos desanimados, paramos de ler a Bíblia, de orar, deixamos de frequentar os cultos e assim por diante. O salmista, ele está passando por um sofrimento prolongado, que parece ser uma perseguição, e ele tem que esperar. Ele poderia abandonar a igreja,
parar de ler a Escritura, parar de orar. Mas o salmista não age assim. Em lugar disso, ele pede. Olha só o que ele pede: Senhor, firma os meus passos. Ele está pedindo que ele lhe dê perseverança, sustentação, que mantenha firme, que Deus continue dando ele firmeza. Vejamos essas lições, vejamos aí o que o salmista nos ensina nesta porção. Primeiro, o que o salmista admira, conforme o versículo de número 129. Olha aí. São os teus testemunhos. Olha o que ele diz no versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Ele se refere às declarações que a palavra dá de Deus: graça, fidelidade, bondade, majestade, autoridade, etc. Ele está admirado com o que a palavra revela sobre Deus. Ela revela como o Senhor fez todas as coisas adequadas: a relva e as fontes para os animais e aves, as plantas para o alimento do homem, assim como são admiráveis as obras do Senhor. Mas a palavra testemunha também a bondade do Senhor em perdoar e a fidelidade à sua aliança, conforme o Salmo de número 104. Depois dá uma lida no Salmo de número 104, você vai gostar muito. Belíssimo salmo também. Qual é o resultado desta admiração, conforme o versículo de número 129? Ele observa a palavra de Deus. Depois de contemplar o testemunho da palavra acerca desse Deus grandioso, majestoso, inigualável, só lhe resta uma coisa para dizer: eu tenho que fazer o que o Senhor me ordena. Que Deus há como o Senhor? Com isso, ele põe em prática a palavra. Quando reconhecemos o Deus admirável, inimaginável, não temos outra coisa a fazer senão observar o que ele nos ensina na sua palavra. Pergunta para você: você acha a palavra de Deus admirável? Você tem guardado a palavra? Segundo, o que a palavra de Deus faz, conforme o versículo de número 130? Olha aí para o versículo 130. Esclarece e dá entendimento. Olha só. O salmista diz assim no versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O salmista quer dizer que a palavra traz luz ao nosso coração, dando compreensão. Sobre que assuntos ela esclarece? É somente a palavra que fala sobre a criação do homem e sua queda, as consequências disto para o universo e como Deus manifesta sua graça, providenciando um meio para resgatá-lo do estado em que se encontra. Só a palavra revela a nossa condição de pecadores e a necessidade da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus manifesta, o seu agir para com todos nós. O salmista ele reconhece isso. A manifestação da graça de Deus em nos perdoar, não por obras, mas realmente por graça. E também muitos outros assuntos. A palavra esclarece e dá entendimento. Medite, querido, nesta palavra e você terá sua mente esclarecida
conforme a vontade revelada de Deus. Terceiro, qual é o pedido do salmista no versículo de número 133? Firma os meus passos. Olha o que ele diz no versículo de número 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Este pedido está ligado ao versículo 132, onde o salmista diz: tem piedade de mim. Depois de esclarecer a sua admiração pelo testemunho que a palavra dá do Senhor, ele olha para si e não vê condições de si mesmo para andar conforme esta palavra maravilhosa. Então, ele reconhece que precisa da graça de Deus para firmá-lo na palavra, para perseverar até o fim, pois ele não quer ser dominado por iniquidade alguma. E é assim que a palavra diz que o Senhor age para com os que o amam. Olha o versículo de número 132. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome, aos que amam o Senhor. Esse desejo faz toda a diferença na vida do salmista, pois ele quer observar a palavra, mas se depara com a sua natureza pecaminosa. É somente então a graça de Deus, a dependência dessa graça maravilhosa. Você tem pedido a misericórdia do Senhor para se manter firme na palavra? Então, querido, clame pela sua graça, pela graça do Senhor. Por último, quarto, qual é o pedido do salmista no versículo de número 135? O que o salmista pede? Ele diz: faze resplandecer o teu rosto. Olha o que nos diz o versículo 135. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Ele expressa o desejo de uma comunhão nítida, sem empecilhos, com o Senhor. Ele não pede alimentos variados, ele não pede ouro, ele não pede prata. Ele quer que o Senhor lhe conceda esta comunhão com Ele, que enche a sua vida de gozo, de alegria e graça. É também o reconhecimento de Paulo. Em Romanos capítulo 14, versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Daí o salmista tem uma profunda tristeza, pois há quem não guarde os mandamentos. Olha o versículo 136, ele diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos. Claro, há uma hipérbole aqui. E ele diz, conclui, porque os homens não guardam a tua lei. Olha só o que ele está dizendo. Ele usa um exagero na sua linguagem, mas para demonstrar aqui realmente o que ele estava sentindo. Olha, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. E esses não experimentam a comunhão com o Senhor, eles não guardam a palavra, eles não têm comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus sem a palavra. Você tem pedido ao Senhor que te firme em sua palavra? Você intercede pelos que não guardam a palavra de Deus? Querido, peça ao Senhor que te firme a cada dia mais, pois somente assim desfrutamos de sua comunhão preciosa. Meu desejo, meu querido, com essas palavras, com esta belíssima devocional,
é que o Senhor continue abençoando muito a sua vida para que você entenda o valor da palavra de Deus na sua vida. Que você entenda que você só vai encontrar, sabe, alegria, paz, quando a palavra do Senhor estiver dentro do seu coração, estiver na sua alma. E quando a palavra de Deus está no seu coração, está na sua alma, você tem comunhão com Deus. Por isso, seu coração enche de gozo, enche de alegria, porque é a presença de Deus na sua vida. Mas nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. O melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro do mundo é na presença de Deus. E nós só podemos estar na presença de Deus por meio da palavra e com esta palavra preciosa que vem do próprio Deus, que nos revela quem é este Deus maravilhoso. Que Deus assim nos abençoe, aplicando essa palavra ao nosso coração, abençoando a sua vida, abençoando também toda a sua família. Querido, um grande abraço para você. Fique na paz, fique com Jesus.